fazer uma rápida apresentação Ok. da doutora Suzana. Todos nós já vimos como ela é simpática, né? Ela fez o seu doutorado na universidade na Suécia, com análise genética da malária murino. Em 2004, ela fez um pós-doutorado na Universidade de Oxford, sobre determinantes genéticos da malária grave em humanos, né? Em 2007, ela fez um trabalho no Instituto da Wellcome Trust Sanger, não sei se é assim que fala, onde ela investigou a diversidade genética de Plasmodium falciparum, né, em várias regiões do mundo. Tem experiência em várias áreas endêmicas, Tailândia, Camboja, Burkina Faso. E em 2015, a doutora Suzana migrou para a London School of Hygiene and Tropical Medicine em Londres, onde ela vem trabalhando com a evolução dos parasitos de malária e o desenvolvimento de barcodes para inquéritos de malária. E, além disso, ela também vem trabalhando com micobactéria, tuberculose e zika vírus. Doutora Suzana, um grande prazer, uma grande honra de poder compartilhar com todos os nossos alunos de pós-graduação toda a sua experiência e seu trabalho. E, antecipadamente, agradeço a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Muito obrigada. Obrigado, hein? Muito obrigada, é um prazer. Muito obrigada pelo convite. Eu vou tentar pôr o present now, não sei se vocês... Depois vou precisar de alguém que diga que vocês estão a conseguir ver. Deixa eu ver. Pode deixar. Tá bom? Deixa-me eu escolher, acho que é assim. Vocês estão a conseguir ver alguma coisa? Tá entrando. Tá entrando? Tá. Conseguem ver o meu primeiro slide? Sim. Sim, já vi. Já conseguimos. Já? Ok. Já. Deixa-me só ver como é que eu faço para mudar. Já ok. Então, o Ricardo convidou-me para fazer esta apresentação para vocês e eu pensei, eu não sabia bem o que havia de falar, sabia só do que eu, da research que eu faço, mas eu pensei juntar um pouco dos dois, juntar um pouco do que eu faço e o que as outras pessoas, outros cientistas também fazem nesta área de doenças infecciosas e como é que podemos usar a genómica para estudar doenças infecciosas. Queria-vos dizer já que alguns slides estão em português, outros estão em inglês. E algumas palavras eu não sei como é que eu traduzo, mas se tiverem perguntas, por favor, interrompam. Não há problema. Ok? Então, a sequenciação de genoma. Eu vou começar por falar um pouco como é que se faz a sequenciação de genoma e como é que se faz a análise. E eu achei importante fazer isso porque nós precisamos cada vez mais de alunos que queiram estudar genomas e que queiram aprender a fazer bioinformática e analisar os dados. É muito fácil arranjar estudantes para fazer o trabalho de laboratório, mas quando começamos a falar da parte matemática, da parte computacional, é muito difícil. Nos últimos 15 anos, eu diria, foi quando começaram a surgir estas novas técnicas de sequenciamento, chamam-se técnicas de sequenciamento de larga escala, e que nós denominamos e dizemos em inglês Next Generation Sequencing, NGS. E os NGS começou a permitir que conseguíssemos sequenciar vários genomas, muito rapidamente. Em vez de demorar anos a sequenciar um genoma humano, começamos a demorar 5 dias a sequenciar um genoma humano. E o mais importante é cada vez mais económico e espero que seja cada vez mais acessível para diferentes países poderem usar este tipo de técnica. Então, em vez de analisarmos apenas um gene, como se fazia antes, quando se fazia o Sanger sequencing, não sei se vocês dizem Sanger sequencing ou sequenciação por capilar, nós agora podemos analisar os genes todos. Temos o genoma inteiro, olhamos para os genes todos, podemos descobrir novos genes, podemos olhar para as regiões que não têm genes, mas podem ser regiões regulatórias, muitas delas não sabemos qual é a função. Enquanto quando fazíamos antigamente, ainda se faz o Sanger sequencing, e normalmente quando fazíamos uma análise, que nós chamamos uma corrida, tínhamos cerca de 10 mil pares de bases. Agora, com o NGS, nós temos milhões de nucleótidos por corrida. Nós chamamos isto de Massive Parallel Sequencing, por isso é que nós podemos fazer genomas inteiros. Estes são alguns exemplos das tecnologias que estão por aí, acessíveis. A Illumina é a maior empresa, eu diria,
Tem vários sistemas, uns sistemas que são bastante grandes, normalmente para universidades maiores ou para institutos que se baseiam essencialmente em genómica. Temos a Illumina também tem uns sistemas mais pequenos, mais acessíveis, a Illumina MySeq. Nós temos um destes na nossa universidade, este é o que eu uso normalmente, quase todos os dias, e quando temos colaboradores que vêm à nossa universidade, é este sistema que nós usamos. O Ian Torrent foi usado, talvez menos usado agora, porque é um pouco mais caro. O PacBio System é muito bom, mas é precisamente bom quando nós queremos saber partes do genoma que não são bem estudados. Normalmente queremos referências novas, genomas novos. E temos esta aqui que é fantástica, que é o Oxford Nanopore, que é esta maquinazinha do tamanho, cabe numa mão, é o MinION, é low, medium, alto output, então não podemos fazer thousands de amostras, mas podemos fazer bastantes, e a vantagem desta aqui tão pequenina é que podemos levar para as zonas de endémicas e onde não existem quase recursos nenhuns, podemos fazer sequenciação nesses locais. Esta que estão a ver, esta aqui que está nesta foto é o MinION, foi usado, bastante usado quando foi os outbreaks do Ébola e o outbreak do Zika também no Brasil. E estão a ver, é bastante fácil de ser usado. Qualquer pessoa, qualquer técnico pode usar esta máquina, mas realmente o problema depois é com a análise. Então, porquê que nós queremos fazer genómica, não é? Existe a parte principal que é descobrir, não é? Nós queremos descobrir mais sobre a biologia dos agentes patogénicos, não é? Queremos sequenciar o genoma deles, descobrir novos genes, descobrir novos polimorfismos genéticos, saber como é que eles conseguem invadir o sistema imune ou como é que podem ser resistentes a drogas, não é? A medicamentos. Podemos também usar essa informação do genoma para começar a fazer novos diagnósticos, não é? Podemos começar, afinal existe uma família de genes que podemos usar como targets para um novo medicamento, ou se calhar podemos usar este gene para ver se encontramos este agente infeccioso no sangue ou não. E depois também podemos usar a genómica para fazer vigilância, que é o que eu tenho ali como surveillance, não é? Podemos usar os polimorfismos a nível populacional e começar a verificar em diferentes populações se existe, por exemplo, resistência a um determinado medicamento ou não, não é? E em vez de fazermos a pequenas escalas, podemos começar a fazer com números imensos de amostras, 10 mil, meio milhão de amostras. Agora, só para vocês terem uma ideia, como é que é a estratégia? O que é que acontece? Nós temos um DNA imaginem, de um vírus ou de um parasita, ou mesmo o DNA humano, e a primeira coisa que se faz é quebrar este DNA em fragmentos pequeninos, mais ou menos 500 pares de base, ok? Quebra-se o DNA, que pode ser uma reação enzimática, por exemplo. A seguir, estes fragmentos são sequenciados numa daquelas da Illumina ou MinION, são sequenciados. E a seguir o que recebemos esses fragmentos todos e o que nós temos que fazer é montar o puzzle. E a análise é exatamente essa, é agarrar nestes fragmentos todos muito pequeninos e tentar montar o puzzle. Em termos laboratoriais, só para vocês terem uma ideia, temos os fragmentos, que o primeiro passo é cortar o DNA em pedaços. Depois há uma reação de ligação, uma reação enzimática que adiciona a cada parte, a cada lado do fragmento os adaptadores, e a seguir pomos este DNA com os adaptadores, que é o que se chama uma biblioteca ou library, que chama-se uma library do nosso organismo, e pomos este DNA parece uma lâmina do microscópio, e isto aqui é o que se chama flow cell. É aqui nesta lâmina, neste flow cell tão pequenino, que a sequenciação com milhões de pares de bases vai acontecer. Chama-se in situ sequencing. E depois põe-se na máquina para fazer a sequenciação. O que é que vai acontecer na máquina? Nós aí já não somos nós que fazemos, os reagentes estão lá todos na máquina. O primeiro passo é uma reação de amplificação, um PCR. Todos os fragmentos são amplificados muitas vezes. E a seguir, a sequenciação, em que temos um fluoroporo que está
agarrado aos nucleótidos e a máquina tem um scanner que vai distinguir o sinal de cada nucleótido e a partir daí vamos começar a ter ideia de qual é a sequência que se está a formar. Isto é in situ sequencing, porque a sequenciação se passa num flow cell como este. Agora, existem situações em que o genoma é gigante, como por exemplo o genoma humano. Às vezes não nos interessa muito sequenciar o genoma inteiro, queremos só ver os genes. Então, existem algumas técnicas antes de fazer a sequenciação que podem ser usadas para podermos analisar só o exome. É o exome porque são só os exões que nós queremos, só os genes, não é? Então, a primeira coisa que nós fazemos é exatamente igual, temos os fragmentos todos de DNA do nosso organismo, não é? Mas a seguir, o que nós vamos fazer é uma hibridização. E estes nós compramos, isso pode-se comprar, imaginem, pode-se comprar quase todos os organismos, compramos os genes que estão aqui em vermelhinho, que estão agarrados a um magnético, são um magnetic bait, ok? Eu poderia dizer que queria comprar todos os genes o DNA dos genes de um ser humano, não é? Faço a hibridização e todos os meus fragmentos, ok, que são iguais aos meus magnetic baits, vão hibridizar, depois faço uma lavagem, tudo o que eu não quero vai, não é? E fico só com os genes do meu organismo. Isso aí vou sequenciar e faço sequenciação só dos genes, ok? Isso chama-se exome sequencing. A seguir temos o outro método, que é o amplicon sequencing, que em vez de, mais uma vez, fazer o genoma inteiro, o que eu posso fazer é sequenciar vários produtos de PCR. Então, o primeiro passo que eu faço, por exemplo, é fazer o PCR no laboratório, faço os genes que eu quero, para muitas e muitas e muitas amostras, em vez de ser só um organismo para fazer muitas amostras, faço uma amplificação para pôr aqueles adapters em cada lado do fragmento e faço a sequenciação. Qual é a vantagem deste amplicon sequencing? Só para vos dar uma ideia, por exemplo, em vez de sequenciar 100 genomas de plasmodium, da malária, não é? Os genomas inteiros, usando este amplicon sequencing, eu posso sequenciar apenas os genes envolvidos na resistência a antimaláricos e posso, por exemplo, sequenciar 30 genes em 10.000 amostras, ok? Então, em cada amostra faço o PCR para 30 genes e depois no final vou ter o resultado para estas 10.000 amostras. Isto é muito bom se a pessoa quiser saber o nível de resistência numa população, por exemplo, não é? Ou em vários países. Isto aqui, quando eu faço a sequenciação, o que é que eu vou receber? Depois eu vou receber uma file com estes dados todos, não é? E aqui temos uma informação que é sobre a qualidade e depois recebo este fragmento. Estes são os fragmentos todos do puzzle, quando eu vos mostrei que eu tinha que montar o puzzle. Isto é o que nós recebemos. Isto vai ser as nossas peças do puzzle, que nós vamos ter que fazer um genoma com estas peças do puzzle. Nós recebemos o que se chama uma FASTQ file, ok? Isto é um fragmento. E depois, o que se costuma fazer é, alguém já há muito tempo sequenciou um genoma de referência, não é? É como se fosse a figura do puzzle. Nós temos uma foto da figura do puzzle. E neste caso temos o nosso genoma de referência. E depois eu vou agarrar nos meus fragmentozinhos todos e vou começar a ver onde é que eles vão, não é? Começar a montá-los e vamos ter várias cópias dos mesmos fragmentos. Essa é a primeira coisa que se faz. A seguir, vou começar, ok, o que é que eu tenho que é diferente do meu genoma de referência? E começamos a identificar diferenças, que são os polimorfismos genéticos. Temos, por exemplo, encontrar single nucleotide polimorfismos, que é uma mutação apenas. Estão a ver, no meu genoma de referência tem um G e aqui tem um T. Ou podemos, por exemplo, encontrar deleções, uma região que está deletada no nosso organismo, ok? Agora, um dos problemas é, eu tenho que saber o que é um polimorfismo genético verdadeiro ou o que é um erro de sequenciação. E do modo de fazer isso é, se eu encontrar apenas um fragmento que tenha esta diferença, eu não vou acreditar, porque isto pode ser que seja um erro de sequenciação. Mas se eu começar a encontrar muitos fragmentos com este polimorfismo, eu começo a acreditar. Normalmente nós dizemos que se tivermos no mínimo de 5 a 10, começamos a acreditar que os polimorfismos são verdadeiros.
ok? E depois isto é um exemplo do que é que nós encontramos, nós podemos olhar, estão a ver, isto foi os recebi, estes são os fragmentos todos que nós recebemos, este é o meu genoma de referência, começámos a fazer o que se chama assemble, a juntar os fragmentos para montar o nosso genoma, e começamos a ver os polimorfismos. E existem vários programas, por exemplo, o Tablet Software é excelente, depois de termos feito o assembly, não é? Depois de termos montado o nosso genoma, temos aqui este programa que nos mostra cromossoma, neste caso é o Plasmodium falciparum, nós podemos ir a cada cromossoma e verificar os genes que nós estamos interessados e verificar os polimorfismos que nós também estamos interessados, ou polimorfismos novos. Então, temos os dados só para montar o puzzle, em amostras clínicas às vezes é um pouquinho mais difícil, porque imagine, se eu quero sequenciar o Plasmodium falciparum, se eu tirar uma amostra de sangue de um paciente e sequenciar o DNA dessa amostra, o que eu vou ter essencialmente é DNA humano, não vou ter quase DNA do parasita, não é? Então, mas mesmo assim nós sequenciamos, o que acontece é que quando recebemos estes milhões de fragmentos, nossa primeira análise é retirar as sequências de DNA humano. A primeira coisa que nós dizemos é, tudo o que é DNA humano neste momento nós não podemos analisar, por exemplo, porque não temos ética, ou não queremos mesmo analisar, não estamos interessados. E depois temos o resto do agente infeccioso, não é? E nós o que queremos é identificar os polimorfismos genéticos, e existem várias maneiras de analisar, e existem vários programas que são até bastante fáceis de usar, temos é que ensinar os estudantes a utilizar estes tipos de programas, a ficarem mais independentes, não é? E existe alturas em que não se sabe, não existe uma referência, ou então imagina que é um doente que tem febre, nós não fazemos ideia, não encontramos malária, não encontramos outro tipo de agente infeccioso, não sabemos bem o que é, mas queremos saber, então aí o que nós podemos fazer é sequenciar e ver o que está lá, e isso chama-se de novo sequencing assembly, em que vamos montar o puzzle sem ter qualquer figura para montar o puzzle. Então o que vamos fazer? Vamos agarrar nos fragmentos que recebemos e vamos começar a tentar montá-los. Olha, este aqui cabe com este aqui, cabe aqui um bocadinho. Vamos ver agora se eu consigo avançar mais, ok? E vamos tentando avançar assim. Claro que existem programas que fazem isto para nós e depois podem nos dizer, olha, isto é este vírus, ou é parecido com este vírus, ok? E é assim que se descobre algumas infecções novas e alguns agentes novos. E o mais importante depois é identificar os polimorfismos genéticos, não é? Agora vou falar um pouquinho da minha área, que é a área da malária, em que são 3 genomas, neste caso, que estão envolvidos. É o genoma do hospedeiro, não é? O genoma do vetor, são fêmeas anófilos, e temos o genoma do parasita, não é? Do Plasmodium. Neste caso, no Plasmodium existem 5 espécies que podem infectar os humanos. Existem vários, do Plasmodium, e existem vários anófilos, e mais ou menos 30 até agora que nós sabemos que são vetores de malária. Agora, estes 3 organismos são bastante diferentes. Temos o hospedeiro, tem 46 cromossomas, tem um DNA mitocondrial e um genoma gigante, não é? 3000 megabase pairs. Temos o Plasmodium, 14 cromossomas, DNA mitocondrial e opicoplástico, e é muito mais pequeno. E temos os vetores, que têm 6 cromossomas, também têm um DNA mitocondrial e cerca de 300 megabase pairs. Então, a técnica que nós vamos usar para nós estudarmos o genoma destes 3 vetores vai ser diferente, porque são bastante diferentes. Porquê que nós queremos estudar, porquê que queremos fazer genética no hospedeiro? Bem, nós sabemos para a malária que existem polimorfismos que protegem contra a severidade da malária, por exemplo, os que resultam em anemia falciforme. Indivíduos que são heterozigóticos ou homozigóticos para anemia falciforme têm menos doença severa, ok? Também sabe que o grupo sanguíneo O protege contra a severidade da doença. E temos o outro exemplo, que é um exemplo clássico da genética, que nós dizemos genética clássica, porque é um exemplo em que as pessoas verificaram que
Plasmodium vivax não havia quase infecções, raríssimo em África, ok? Nesta zona aqui em cinzento é o local onde não existe Plasmodium vivax. Os epidemiologistas verificaram que estes mapas havia um overlap nestes mapas, porque aqui temos a prevalência do alelo Duffy negativo, que é exatamente igual aos locais onde não existe vivax. Então, começaram a fazer vários estudos in vitro e verificaram que o Plasmodium vivax não consegue infectar indivíduos cujas células vermelhas não têm este antigênio Duffy, ok? E agora existe já uma vacina que está a ser desenvolvida, que é baseada nesta descoberta biológica. Nos anófilos também interessa-nos estudar o genoma e fazer genética, porque nós sabemos que existem polimorfismos que conferem resistência a inseticidas e sabemos que existem polimorfismos que também conferem resistência à infecção com plasmódio. E temos um mapa de resistência a inseticidas, sabe-se imenso, principalmente na zona da África, não é? Em relação ao plasmódio, nós também sabemos que existem polimorfismos que conferem resistência a antimaláricos e outros que ajudam o parasita a esconder-se do sistema imunitário do hospedeiro. E em relação à resistência a antimaláricos, temos um grave problema, porque sempre que inserimos uma droga nova, não é? O parasita, principalmente o parasita falciparum, fica resistente passado uns tempos. Temos resistência à cloroquina, quase global, a resistência ao sulfadoxina pirimidina, também quase global, e a resistência à artemisinina, não é? Que é a droga que está agora à frente, mas que já começou a aparecer resistência, ou que se chama tolerância, também na zona do Camboja, Tailândia e Vietnã. Agora, o que é que se faz quando nós queremos estudar o genoma do hospedeiro? Como é um genoma muito grande, e há estes tipos, nós podemos sequenciar ou o genoma inteiro, ou sequenciar só os exões, não é? Ou fazer o que se chama target sequencing, que fazemos PCRs para regiões de interesse. Normalmente, estes são os que são usados para sequenciar genomas grandes e o genoma dos humanos. Normalmente são estes que são usados. E só os exões representam 1% do genoma total. Imagina, o resto, 99%, nós já não precisamos sequenciar, por enquanto, por agora, não é? Se não tivermos nenhuma questão nessa área, e podemos só olhar para os exões. Em relação aos anófilos, aos vetores, não é? E ao plasmódio, os genomas são bastante mais pequenos, então já podemos fazer a sequenciação toda do genoma e também podemos fazer o target sequencing, dependendo da nossa pergunta, não é? E é nesta área que eu estou mais envolvida. Agora, já trabalhei bastante com genética humana, mas agora estou muito mais envolvida com a área do parasitas e dos vetores. Por exemplo, vamos ver agora como é que podemos usar os dados genómicos, não é? Mais em prática. Podemos identificar os SNPs, ou os Single Nucleotide Polymorphisms nos parasitas, associados à resistência a antimaláricos. Há muitos SNPs que já foram identificados e confirmados, mas também sabemos que devem haver muitos SNPs novos. Não todos estes SNPs identificados e confirmados explicam a resistência a antimaláricos. Por isso, estamos sempre à procura de novos SNPs nestes genes, particularmente, que é para podermos depois usar como vigilância, não é? Vigilância para saber se existem regiões que são endémicas, quando se começa a ver que parasitas são resistentes. Teríamos que, então, mudar o tipo de antimalário que está a ser usado. Também podemos analisar genes envolvidos na resposta a possíveis vacinas, não é? Existem algumas vacinas que já estão em clinical trials, em África, principalmente, isto para o falciparum, e são essencialmente baseadas no AMA1 e outras que são baseadas nestes outros genes, e é interessante saber qual é a variação genética, ou a variabilidade genética, nestes genes em diferentes locais. Outra área, eu estou muito interessada em inferir a localização geográfica. Será que são casos importados? Será que há alguma migração? Isto é essencialmente importante quando nós estivermos em uma fase de eliminação. Se estivermos numa fase de eliminação, é importante sabermos se os casos que aparecem são casos locais ou se serão casos que são importados. E aqui, esta é uma árvore que chama-se Neighbor Joining Tree.
em cada braço é uma amostra diferente, ok? E estes são os clusters, são agregados, as amostras são agregadas consoante elas são mais semelhantes em termos genéticos ou não. E nós usamos para este tipo de análise os single nucleotide polymorphisms. Nós tivemos trabalho em Mali e em Burkina Faso, são 2 países no oeste da África que são muito, muito próximos e foi muito difícil, neste momento nós não conseguimos distinguir se as amostras são de um local ou de outro, e isto é principalmente porque existe uma migração de pessoas entre Mali e Burkina Faso muito grande, vão trabalhar, pessoas em Mali que vão trabalhar em Burkina Faso e vice-versa. Conseguimos separar bastante bem os parasitas de Quénia e também Tailândia, Camboja e esta da Papua Nova Guiné também conseguimos diferenciar bastante. E o que nós queremos fazer com isto é saber se encontramos alguns polimorfismos que nos definem a localização, a origem de uma infecção. Podemos também usar só a mitocôndria. Isto foi um dos primeiros trabalhos feito pelo David Conway, em que verificou que estes 3 haplótipos eram comuns em África. Este haplótipo também existia em África, mas tinha um novo que era só na zona da América do Sul. Depois, quando olhamos para a Ásia, temos mais um haplótipo comum e temos um outro que é novo, que é só nesta região. Nós podemos começar a usar alguns destes polimorfismos para distinguir de onde é que estas amostras são. Outro tipo de estudo, podemos usar a genómica, é para encontrar mutações associadas à resistência a antimaláricos, mas usar mais um trabalho de laboratório. Existem vários grupos que o que fazem têm parasitas que estão a crescer in vitro, não é? E põem estes parasitas com drogas, põem a droga, retiram a droga, não é? Vão fazer regimes vão alterando os regimes para ver como se conseguem que estes parasitas fiquem resistentes. Isso faz bastante com drogas novas. Antes de uma droga nova se passar, eles fazem este tipo de estudo. Até que conseguem encontrar uma linha que é resistente, ok? Enquanto que as outras são suscetíveis. Quando eles fazem, isto chama-se in vitro resistance evolution. Depois fazem a sequenciação do genoma inteiro, nós não fazemos ideia o que é que está a passar, porque se isto é uma droga nova, nós não temos ideia qual é o seu target, né? Qual é o gene target. Então, comparamos o genoma inteiro, aqui convém comparar o genoma inteiro destas amostras, e começamos a verificar, que as amostras resistentes têm um SNP que as outras não têm, não é? E podemos começar a fazer os modelos estruturais para ver o que é que estes polimorfismos alteram, como é que eles alteram a proteína. Outro trabalho em que eu estive envolvida foi a malária durante a gravidez. Trabalho bastante com o Cláudio Marinho, no Brasil, na Universidade de São Paulo. E o que nós quisemos fazer foi entender se as vacinas, que estão 2 vacinas que foram desenhadas e que estão a ser estudadas para prevenir a malária durante a gravidez. A malária durante a gravidez é um problema porque causa bastante mortalidade e também morbidade maternal e infantil. Nós sabemos que as grávidas estão infectadas com Plasmodium falciparum, temos que o parasita sequestra nos tecidos da placenta. Já se sabe qual é a proteína no parasita que é expressa, que é o VAR2-CSA, e também sabe qual é o receptor na placenta, a que esta proteína vai permitir que o parasita sequestre na placenta. E estas 2 vacinas, nós começámos a ver que estas 2 vacinas, uma vacina, isto é a proteína, o VAR2-CSA, ok? Do parasita, e nós começámos a verificar que uma das vacinas é baseada apenas nestes 3 domínios da proteína, não é? E a outra é baseada nestes. Só que quando se fizeram o desenho destas vacinas, tiveram apenas em conta os SNPs, não é? Que existem nos clones laboratoriais, no 3D7 e o FCR3. O 3D7 já está em cultura há mais de 20 anos, não é? E o FCR3 também há muitos anos. Não se sabe realmente, nós pensamos, bem, eles não representam aquilo que nós vamos encontrar nas amostras clínicas. Vamos ver, será que é uma proteína que é bastante conservada e que é possível fazer uma vacina ou será que não?
Então, nós quando começámos a analisar, estávamos principalmente interessados nestes 3 domínios da proteína. Nós analisámos o genoma inteiro destes parasitas e depois verificámos, bastante interessante, que nós encontramos imensas deleções, imensas. Cerca de 98% das posições num dos domínios era diferente quando víamos os diferentes parasitas, e significa que a proteína vai ser bastante diferente. Nós já publicámos. Nós não sabemos se este nível bastante alto de inserções e deleções, qual é o impacto que isto vai ter no antigen binding destas vacinas. Pode ser que não tenha impacto, mas pode ser que tenha. Então, pelo menos, isto é um tipo de estudo que nós podemos fazer. Dizer, olha, para a comunidade científica, isto foi o que descobrimos, há aqui várias mutações, há aqui várias deleções, temos que verificar se isto vai afetar ou não a resposta da vacina. Outro tipo de trabalho que nós estamos a fazer na malária foi a maioria dos testes rápidos, que são o teste rápido diagnóstico, são os RDTs, não é? Para o falciparum detectam esta proteína, HRP2. Mas começámos a verificar que às vezes os resultados do RDT não correspondiam com os resultados da microscopia. Então, há muitos casos que a microscopia, obviamente, era positiva, mas o resultado do RDT era negativo. Então, começou-se vários grupos, incluindo nós, começámos a sequenciar este gene, o HRP2, e verificámos, isto em amostras clínicas, ok? Quando olhamos para o Suridy7, que é o clone laboratorial, não há problema nenhum, mas quando começámos a olhar para as amostras clínicas, verificámos que havia várias deleções. E o que acontece? Estes parasitas que tinham estas deleções conseguem facilmente passar o RDT sem serem notados, ok? Algumas dessas deleções envolviam mais do que um gene, envolviam este gene e envolviam os genes à volta, ok? Este é o gene de interesse, mas também tinham estes 2 genes à volta deletados, ok? Significa que se não houvesse nenhum estudo de microscopia, esses indivíduos que são positivos continuavam doentes e não só isso, continuavam a transmitir e estavam a transmitir uma população que não consegue ser detectada com os RDTs. Isto foi bastante importante e principalmente para ajudar o diagnóstico e mostrar o quão importante é a vigilância. Agora, vou falar um pouco de infecções virais. E agora é quando os meus slides estão em inglês, peço imensas desculpas que eu não tive tempo para mudá-los para português, mas o Ricardo disse que não havia problema nenhum. E vou falar um pouco de novos agentes virais, não é? E há alguns que já existem, mas estão a provocar outbreaks em vários locais, principalmente com o spread, não é? E nós sabemos que o facto do global travel, não é? O global travel, nós agora podemos viajar para todo o lado, está a ajudar ao spread de infecções, não só infecções virais, não é? Também o facto de problemas do global warming, não é? A modificação nos ecossistemas, também alterações dos comportamentos dos humanos, o facto de nós também estamos agora a construir mais cidades, fazer destruição de algumas florestas e começamos a fazer parte de novos ambientes. E também a evolução dos agentes infecciosos. No caso da malária, por exemplo, na Malásia, nós começámos a verificar que, há cerca de uns 10 anos atrás, que havia muitos indivíduos que estavam infectados com um tipo de malária que nós não sabíamos bem o que era. E esses indivíduos eram principalmente aqueles que trabalhavam nas florestas. Foi aí que se verificou que havia um parasita, que é o Plasmodium knowlesi, que infecta principalmente os macacos da região, que os mosquitos desses locais também estavam, infectados com este Plasmodium knowlesi, e quando nós, os humanos, começámos a penetrar estes ambientes florestais, começámos também a ser infectados, e agora o knowlesi é um dos agentes que também, um patogénio dos humanos, mais recente, mas o nosso mais recente. Agora, pensa-se, em relação aos vírus, pensamos que existe cerca de 1,3 milhões de vírus no mundo que não se sabe.
E muitos deles podem ser zoonóticos e muitos podem ser patogénicos para os humanos. Muitos podem não ser também, não é? Há uma área de investigação que chama-se Viral Metagenomics e o que se faz vai-se tentar descobrir estes vírus sem saber o que é que existe lá. São-se metagenomics, ok? Não há necessidade de isolar os vírus, não há necessidade de cultivar estes vírus no laboratório, vamos olhar para a amostra e ver o que está lá. Já se fez muitos destes estudos usando amostras dos oceanos, as amostras de terrenos. Também se fez bastante estudos em investigar o viroma, não é, humano, que tipo de vírus é que existe em diferentes tecidos humanos. Também noutras espécies, tentar encontrar vírus em outras espécies. Bastante também pode ser aplicado nas clínicas, principalmente em casos em que não se consegue fazer o diagnóstico. E também aplicado na agricultura e na indústria das comidas, não é? E temos este projeto que é o Global Virome Project. Eu não faço parte deste projeto, mas eu acho super interessante, que eles tentam descobrir vírus em vários locais do mundo que podem infectar os humanos. E eles retiram amostras de vários locais do mundo e usam amostras de fezes, urina, saliva, foram animais domésticos, animais selvagens, que podem ter contato com os humanos e também tiram amostras das pessoas. E queremos principalmente saber se existem algumas reservoirs ou alguns locais onde podem ser transmissions hotspots, tentar encontrar alguns tipos de comportamentos ou práticas que podem ser de risco, tentar fazer a vigilância do movimento dos vírus em diferentes regiões, não é? Montar o que se chama uma vigilância global, uma network de vigilância global. E tentar identificar a transmissão e a patogênese de vírus de risco. E os primeiros resultados foram bastante interessantes. O que eles verificaram foi qual era a proporção de vírus que eram shared entre os humanos e algumas outras espécies. E essa proporção é bastante alta quando nós olhamos para primatas, roedores e morcegos. Há vários vírus que são partilhados entre os humanos e entre estes animais. Mas o risco é muito menor quando começamos a olhar para outro tipo de animais, ok? Então começamos a verificar que estes aqui são os reservoirs de risco. Existe outro projeto que eu acho bastante interessante, que é o Human Virome. O que eles fazem é tentar descobrir quais são os vírus que nós temos, que alguns sabemos que existem e uns não sabemos que não existem. Têm amostras de vários locais do mundo, tiram amostras de várias partes do corpo humano, conseguem fazer um enriquecimento para os vírus e depois fazem a análise do genoma, também metagenoma outra vez, para verificar o que é que se descobre. E este foi um dos primeiros resultados que eles tiveram em 2017, que cerca de 8.000 amostras de sangue de pessoas de diversos locais e verificaram que estes eram os vírus mais comuns, Human Herpes Virus 7, 4, Anelovirus, estes foram os vírus mais comuns. Eles estão agora a publicar muitos outros artigos científicos nesta área, para mostrar que se existem alguns vírus novos ou não, ou outros que devemos ter atenção. Também a genómica foi muito usada, já não é metagenómica, aqui vamos estar genómica quando sabemos qual é o agente que nós estamos a estudar, e foi muito usada quando foi o outbreak de resposta ao ébola, ok? O ébola é um vírus letal, é causado pelo ébola vírus e causa cerca de 78% de fatalidades, e existem vários outbreaks que foram descritos, e o mais recente foi, e que mais estudado foi o em 2014, começou na Guiné e depois espalhou-se para Sierra Leone e Libéria. Só para terem uma ideia, eles montaram laboratórios móveis e eles chamavam vigilância genómica em tempo real e o diagnóstico em tempo real.
temos algumas pessoas do nosso instituto que participaram. Tinham umas malinhas, uma malinha para fazer a extração do RNA e outra malinha para fazer a detecção e para fazer a sequenciação. E aqui usaram a Minayan, que é naquela máquina de sequenciação muito pequenino, que cabe na mão. E começaram a verificar quando foi o ano de 2014 e compararam as sequências de 2014 com as sequências de outro ano, ok? E verificaram que as amostras de Serra Leoa e as amostras da Guiné eram muito, muito semelhantes. Sabíamos que era exato. Não eram dois outbreaks, é o mesmo outbreak que se está a espalhar para outros locais. Este aqui é uma análise em cada linha destas é um vírus diferente, ok? E estas cores são quando temos alterações. Estas são as amostras de Guiné, ok? Temos depois as amostras, de Serra Leoa, que são o grupo 1, que foram as primeiras amostras que foram recolhidas em maio de 2014, e começaram a verificar que estas amostras já tinham algumas mutações diferentes das amostras da Guiné. Quando tiraram as amostras em junho, verificaram que havia algumas amostras que eram algumas mutações partilhadas, mas já temos mutações novas, ok? E quando foram para os últimos meses, no fim de junho e em julho, temos, ok, as amostras, bastantes mutações partilhadas e aqui esta mutação nova. Isto é bastante importante porque começámos a poder fazer os que chamam as cadeias de transmissão. Então, sabe-se que começou aqui na zona da Guiné, sabia-se mais ou menos até o acontecimento, foi uma prática funerária, um funeral, e algumas pessoas estavam infectadas. Depois estão a ver aqui esta árvore, estes são os azuis e os verdes, depois temos os grupos de amarelo, isto são as sequências, ok? Cada um destes é uma sequência genómica. Temos o grupo amarelo e o grupo laranja, que estão aqui mais nestas vilas, ok? Depois temos os grupos verdes, imensos casos, começaram a recorrer aqui. Temos depois verificámos que houve um caso muito mais longe, mas que sabemos que vem deste outbreak, provavelmente, ou se calhar assim, não é? Isto é excelente porque pode-se, fazendo estas redes de transmissão, podemos começar a intervenir, podemos começar a fechar locais onde há muitos casos e verificar onde é que as cadeias podem ir. Temos também o caso de chikungunya, vou dar outro exemplo, na América do Sul, que também houve muitos casos no Brasil. Havia amostras que já tinham sido sequenciadas no West África e East África e vários outbreaks que houve na Ásia e também estes grupos tinham amostras desses genomas deste vírus. E quando compararam estas amostras da Caribbean Islands, São Martin, verificaram que as amostras eram muito parecidas com as amostras da Ásia, ok? Não conseguiríamos mesmo distingui-las se não soubéssemos qual era a sua origem. Então, sabe-se que a transmissão neste local veio da Ásia. Temos também o caso do Brasil, foi um caso bastante interessante, que os primeiros 2 casos foi um caso em Oiapoque e outro caso na Feira de Santana. Estão a ver o azul e aqui o vermelho. Quando se fez a sequenciação, os casos vermelhos é muito parecido e faz o cluster com as amostras de África, enquanto que o outro caso, na Feira de Santana, exato, é muito mais semelhante com as amostras da Ásia. Então, foram 2 introduções diferentes. Depois também temos o do Zika, no Brasil, sabíamos que já tínhamos amostras de Zika da África e de várias linhagens da Ásia, e quando se sequenciou os vírus que se sequenciaram nos mosquitos e nos humanos do Brasil e outros locais da América do Sul, eram bastante semelhantes com os da Ásia. Podemos dizer que a origem é um outbreak da América do Sul, vem da transmissão da Ásia. E no Brasil
Tenho que falar do Zebra Project, que foi espetacular, que à conta do Zebra Project existem muitas amostras de sequências do Zika disponíveis para os outros cientistas poderem analisar, e usaram o MinION e percorreram o país numa carrinha para fazer sequenciação destas amostras. A genómica do Zika também foi muito importante para tentarem perceber se havia alguma mutação ligada à microcefalia, ok? Começámos a comparar amostras da Ásia, ou amostras de África e de outros locais, tinham várias mutações, não era? Depois, quando temos este cluster aqui, ainda não existem casos de microcefalia, ou existem poucos, temos esta mutação, e depois a maioria dos casos de microcefalia observou-se quando esta mutação estava presente, e quando fizeram os estudos em animais, modelos animais, verificaram que esta mutação provavelmente está a causar a microcefalia. Nós, nesta altura, estivemos envolvidos no outbreak em Cabo Verde, foi exatamente na mesma altura que começaram-se a ver reports de casos no Brasil. Tivemos os casos de Cabo Verde, nós fomos a fazer o trabalho de clínica e também apanhámos mosquitos em Cabo Verde para tentar entender. Nós não sabíamos se estava a ser, o outbreak era originado da África ou se era um outbreak que estava a ser originado da migração da América do Sul, ok? Nós sabíamos que existem estes viagens que se pode realizar, não é? O travel para a América, América, no Brasil também, não é? Cabo Verde é um país de língua portuguesa, que fala, linguagem oficial é o português, não é? Mas isto também, a maioria dos voos são para esta zona da África, Dakar e Bissau. Mas não havia casos de Zika ainda em Dakar e Bissau, mas já havia muitos casos de Zika em Cabo Verde. Nós, quando chegámos, já tinham sido descritos 8.000 casos, 13 casos de microcefalia, um caso em Abarré e vários casos suspeitos, não é? Então nós, quando sequenciámos, agarrámos nas sequenciações que havia disponíveis de outros locais da América, da África, e verificámos que realmente os vírus do Zika que estavam a circular na altura em Cabo Verde eram muito parecidos com os vírus de Zika que também circulavam no Brasil, provavelmente a origem teria sido no Brasil. Isto é alguns exemplos dos que pode fazer com genómica, com filogenias, mas também podemos fazer muito mais, por exemplo, com o vírus da gripe, não é? A sequenciação do genoma é feita todos os anos para informar o desenvolvimento das vacinas. São cerca de 1 milhão de amostras que são recolhidas, 90.000 amostras que são analisadas, cerca de 6.000 amostras que o genoma é sequenciado todos os anos, de diferentes locais do mundo, cerca de 2.000 vírus que são estudados para verificar a resposta imune, e depois a vacina que normalmente é produzida tendo em consideração todos os outros fatores, não é? Só para ter uma ideia o quão importante a genómica é para tentarmos ter vacinas que são mais eficazes. E agora, estou mesmo a acabar, este é o meu último slide agora, que é para vos dar tempo de fazer perguntas, e tinha que falar no Covid, não é? 19, que esta pandémica, que está a afetar-nos todos imenso, e a genómica, isto tem sido, imaginem, no espaço de meses, desde março até agora, já existem 70.000 genomas sequenciados. Estes genomas, ninguém ficou à espera de publicar os genomas, porque ia demorar imenso tempo. Estas 70.000 amostras, a informação está disponível para qualquer cientista poder retirar e analisar. A resposta dos cientistas foi excelente, neste caso, de partilhar ao máximo. Nós estivemos envolvidos e estamos envolvidos a sequenciar genomas aqui, em Inglaterra, e também a sequenciar genomas em Portugal, com os nossos colegas portugueses, para tentar verificar se existem, principalmente agora, neste momento, se existem mutações novas, ou mutações que podem estar relacionadas com um fenótipo mais severo, e também para começarmos a ver as linhas, não é? Tentarmos construir estas cadeias de transmissão.
E começamos a ver que a maioria dos casos que passaram para a América, tanto a América do Sul como a América do Norte, são casos que vieram da Europa, não é? E mesmo aqui em Inglaterra, e mesmo quando analisamos as amostras de Portugal, a maioria das sequências são semelhantes às sequências de Itália e algumas de outros locais da Europa. Isso é importante para nós começarmos a ver onde é que podem começar a ser os primeiros, se houver outro outbreak parecido, não é? Imagina, esperemos que não, mas começamos a ver quais são as cadeias de transmissão mais prováveis. Outro trabalho que nós estamos a fazer com o COVID-19 neste momento, nós sabemos que a maioria das vacinas, a maioria dos diagnósticos neste momento tem como target a proteína a spike, e a nossa equipa aqui, juntamente com a equipa do Cláudio em São Paulo e no Acre, estamos a tentar ver se conseguimos produzir diagnósticos. Neste momento estamos a utilizar só ELISA, aqui em Inglaterra, estamos a desenvolver a metodologia, que em vez de fazer só para o Skype, utilizar outras proteínas como targets. Nós achamos que isto vai ser importante porque quando existir uma vacina, e como a maioria das vacinas também tem como target o spike, nós não vamos conseguir perceber se a resposta imunitária é uma consequência da vacina ou se a resposta imunitária é uma consequência de uma infecção nova que poderá ser um outbreak novo. Então, estamos a fazer um pouco deste trabalho com investigadores no Brasil e também investigadores em Portugal e também nas Filipinas e na Tailândia. Bem, agora acabei. Não sei, espero que vocês tenham aprendido e estou pronta para as vossas perguntas. Muito obrigada.